Graça e paz, irmãos. Hoje eu quero pensar com você a respeito da crença limitantes. Essa meditação é fruto de conversa com pastores, colegas, que têm encontrado muitas pessoas presas num ciclo de sofrimento, independentemente da área que seja. Por exemplo, pode ser financeira, relacionamento, pessoas que não saem desse ciclo. Inclusive líderes e pastores que nós percebemos que não alcançam desenvolvimento. Com base na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, do verso 11, 12 e 13, diz assim: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limite em nós, mas estáis limitado em vossos próprios afetos ou sentimentos. Ora, como justa retribuição, eu vos falo como a filhos, dilatai-vos também. Ou seja, o apóstolo Paulo, depois de discutir tanta demanda da igreja de Corinto, e nós não estamos criticando, mas estamos percebendo que Deus permite registrar essas demandas, essas dificuldades, para que chegasse até nós hoje a instrução apostólica. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês precisam sair dessa condição, vocês precisam crescer, abrir a vossa mente, o vosso coração e os vossos sentimentos, vocês precisam se permitir. E quando eu vejo pessoas presas nesse ciclo de sofrimento, independentemente da área, eu reconheço ou eu encontro que elas estão necessitando, estão presas na mesma condição. E eu quero enumerar 4 aqui. A primeira é as pessoas que precisam se conhecer. Na realidade, é saber quem você é. Você precisa se responder quem você é. E isso eu quero trazer independentemente de título, de cargo, até de posses ou de bens. Quem você é sem título, sem cargo e sem essas posses? Você se conhece? Na psicanálise, nós falamos que nós temos 3 fantasias: de quem eu sou, do que eu vejo e como eu interpreto o mundo. Mas essa primeira, de quem eu sou, ela é resultado daquilo que nós lemos, assimilamos, do que é chamado o grande outro, nossos pais, nosso meio cultural, etc. Então, essa herança de quem eu leio, quem eu sou, é que determina a minha autoimagem e, consequentemente, a minha autoestima. Então, eu preciso me responder. A segunda questão é se eu me reconheço. Independentemente do quanto eu sou bom ou não muito bom, do que eu sou capaz ou não sou capaz, é importante eu reconhecer do que eu posso, mas é também importante reconhecer as minhas limitações. Isso livra-me de sofrimento. Quando eu reconheço que eu tenho limitações, que eu posso ter limitações, que eu posso não saber tudo, não vou saber tudo, não vou conseguir tudo. Ou seja, quando nós aceitamos e reconhecemos nossas limitações, nós também tiramos sofrimento de sobre os nossos ombros. Outro ponto é se permitir. Se permitir significa assim: primeiro, você se permite ser feliz? Tem pessoas que na realidade ela não consegue, aliás, a grande maioria das pessoas tem medo de ser feliz, tem medo de se realizar. Então você precisa se permitir ter vontades próprias, particulares, independentemente de quem vai aceitar, compreender ou reconhecer. Quando eu não me permito esses fatores pessoais, particulares, eu posso incorrer em autossabotagem. Talvez eu deva fazer uma reflexão sobre os mecanismos desse ponto cego no ser humano. Eu preciso também me respeitar. Você se respeita? E eu estou falando sobre relacionamento com família, com cônjuge, com os filhos, com liderados ou com liderança.
Você se respeita? Sem você se respeitar, ou sem você entender aonde estão os limites do seu respeito, você não vai conseguir fazer as pessoas te respeitar. As pessoas só vão te respeitar na medida em que você se respeita. Você precisa entender isso. Você precisa se conhecer, saber o que você quer, saber o que você gosta, saber o que você prefere, e então você vai estabelecer esse quarto ponto, que é se respeitar. Agora, isso tudo é fruto, inclusive, de conceitos cristãos equivocados. Por exemplo, o conceito de humildade. As pessoas confundem humildade com subserviência. As pessoas confundem humildade com ser bonzinhos. Os bonzinhos não são verdadeiros, queridos. Os bonzinhos, na grande maioria, eles nem se conhecem, eles não são autênticos. Por quê? Porque eles vivem para agradar os outros. Vou te dar um exemplo na minha história. Quando eu era jovem, isso há 50 anos atrás, o conceito de humildade de um pastor era andar de sapato furado, de carro velho. Hoje não, esse conceito mudou, graças a Deus. Então, as crenças limitantes, ela encontra falsos conceitos para me justificar, ou para se justificar naquela condição equivocada. Por isso, queridos, que o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos de Corinto: vocês estão limitados nos vossos pensamentos, vocês estão limitados em sentimentos que não vêm de Deus. Eu quero te desafiar a olhar para si com esse respeito, olhar para você e também olhar para aquilo que a palavra de Deus diz a respeito de você, o que Deus pensa sobre você, o que Deus tem para você, o direito, os privilégios, as promessas, e você tomar posse dessas promessas, inclusive para decisões importantes que talvez até hoje você venha adiando, sobre sua felicidade, sobre suas conquistas, sobre o seu direito e sobre a sua realização. Que Deus abençoe, querido, fraternalmente em Cristo.